Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da comunidade Todo Med. Hoje vamos dar continuidade à nossa discussão de ventilação mecânica em modo VCV. Já falamos para você sobre a importância de proteger o pulmão do paciente desde esse momento inicial após a intubação. E para isso hoje eu vou ensinar uma coisa muito importante. Quero que você aprenda a obter e interpretar a pressão de platô e a famosa driving pressure. Vamos voltar ao nosso ventilador, que já está aqui funcionando a pleno vapor, e vamos focar em uma curva específica. Vamos focar na curva de pressão na via aérea. Nesse caso aqui, a curva vermelha. Então vou deixar ela em destaque aqui na tela e vamos interpretá-la melhor. Quando o ventilador manda para o paciente aquele volume corrente que você determinou, isso vai gerar uma pressão na via aérea. Nós já te mostramos que essa pressão é a pressão de pico. Ela é a pressão máxima que o ventilador detecta quando ele manda o ar para o paciente. Porém, não necessariamente esse valor reflete a pressão na via aérea. Mas como assim, Rafael? Vamos entender isso aí um pouquinho melhor. O ventilador manda o ar para o paciente durante a inspiração. E no final da inspiração, a gente alcança esse ponto aqui no alto da curva, que é a pressão de pico. Agora imagine o caminho do ar desde o ventilador até os alvéolos. Ele passa pelo circuito do ventilador, passa pelo tubo orotraqueal, passa pela traqueia, passa pelos bronquíolos, até alcançar, por fim, o alvéolo. É um longo caminho, não é mesmo? Entenda que nesse percurso do ventilador até o alvéolo, temos vários pontos que podem oferecer resistência à chegada do ar até o alvéolo. Agora imagine a seguinte situação. Imagine que seu tubo orotraqueal está dobrado, ou que tenha uma grande rolha de secreção impedindo o fluxo de ar. Quando o ventilador enviar para o paciente aquele pacote de volume que você determinou, ele vai encontrar uma barreira imensa à sua frente. E a pressão logo vai chegar em valores extremamente elevados. Você vai ter uma pressão de pico muito alta. Porém, você percebe que o ar nem chegou ainda no pulmão do paciente, não é mesmo? Ele ainda está no tubo tentando vencer a resistência. Então a pressão de pico que eu estou vendo nesse caso não tem relação com a pressão no alvéolo. Ela está elevada por outro motivo, então o pulmão não está sofrendo com essa pressão. Mas então como eu faço para saber qual é a verdadeira pressão alveolar? É simples, a gente pode avaliar a pressão de platô, que reflete de maneira mais fidedigna a pressão dentro do alvéolo pulmonar. Para obtermos esse valor de pressão de platô, nós precisamos adicionar uma pausa inspiratória. Raciocine comigo sobre essa pressão. Quando fazemos uma pausa no final da inspiração, mesmo que bem pequena, meio segundo, por exemplo, isso permite que o ar que chegou no alvéolo se acomode. O pulmão tem uma estrutura elástica, então ele é distendido inicialmente pelo ar que chega, isso gera uma pressão de pico, porém se fizer uma pausa nesse momento, esse ar vai se acomodar ali dentro e a pressão gerada será menor. Vamos ver na tela do ventilador. Então eu vou adicionar aqui uma pausa inspiratória nesse botão aqui. Esse botão de pausa inspiratória você pode encontrar bem fácil em vários modelos de ventiladores. Vamos ver o que acontece com a curva de pressão quando eu adiciono essa pausa e perceba também o que acontece com o valor de pressão de platô que não está aparecendo aqui na tela. Olha aqui, percebe como a curva mudou e como que agora eu tenho um novo valor mostrado na tela? Agora temos uma pressão maior, que é a pressão de pico, aquela pressão inicial gerada. Porém, com a pausa, o ar se acomoda e isso gera uma pressão na via aérea um pouco menor que a pressão de pico. Ela forma esse platô aqui na curva. Daí o nome, pressão de platô. Se eu adicionar uma pausa maior, o platô será mais prolongado. Exercite isso aí comigo. Faça uma inspiração profunda, segure por um segundo a respiração e depois expire o ar. Repita o processo e acompanhe aqui na nossa curva de fluxo da tela. No momento em que você alcançou o máximo da inspiração, você tem a pressão de pico. Quando você segura a respiração por um segundo, ou seja, quando você faz a pausa inspiratória, não há movimento de ar, nem para dentro, nem para fora. O fluxo está zerado. E o ar que você inspirou se acomoda dentro do pulmão. Isso gera uma pressão dentro do alvéolo que é mais baixa que a pressão de pico. Essa é a pressão de platô. Depois você expira o ar e a pressão volta para seu valor basal, que no caso do paciente que está em ventilação mecânica, o valor basal aqui é a PIP, que é a pressão positiva expiratória final, que é a pressão que fica na via aérea após a expiração. Para oferecermos a proteção ao pulmão do paciente, devemos manter uma pressão de platô menor que 30. Depois de entendido isso, você vai entender facilmente o que é
Driving Pressure. Eu te disse que a pressão de platô é a pressão que reflete a pressão no alvéolo. Te mostrei que no final de cada ciclo o alvéolo volta para sua pressão basal, que é a PIP. Perceba que a cada ciclo respiratório o alvéolo é submetido a uma variação de pressão, que vai da PIP para o platô, do platô para a PIP. E a cada ciclo isso se repete. Platô, PIP, alvéolo abre, alvéolo fecha, abre, fecha. Então, no final das contas, essa variação de pressão é o que reflete o estresse ao qual o alvéolo está sendo submetido no ciclo respiratório. Se você abre demais ou fecha demais a cada ciclo, esse delta de pressão vai ser maior. Quanto maior esse delta de pressão, maior a lesão no alvéolo. Esse delta de pressão tem um nome, ele é a famosa Driving Pressure. A Driving Pressure é isso, é a variação de pressão que o alvéolo sofre a cada ciclo respiratório. Para encontrarmos o valor dela, basta a gente fazer uma conta simples. A pressão de platô menos a PIP. Vamos ver aqui no nosso exemplo. Temos uma pressão de platô de 22 e uma PIP de 10. 22 menos 10 é igual a 12. Então, a cada ciclo respiratório, a pressão no alvéolo varia em 12 centímetros de água. Para protegermos o pulmão do paciente, devemos sempre tentar manter o driving pressure menor que 15 centímetros de água. Então, você entubou seu paciente, conectou ele no ventilador mecânico, ele está sem esforço respiratório nenhum nesse momento. Você vai adicionar uma pausa inspiratória e encontrar o valor de pressão de platô. Vai subtrair esse valor da PIP e vai encontrar a sua driving pressure. Então você fará os seus ajustes no ventilador de modo a sempre deixar essa pressão em um valor menor que 15. Muita informação? Respire fundo, continue nos acompanhando, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre um outro modo ventilatório. Vamos entender um pouco mais sobre o modo PCV. Até lá, se cuidem!